A nova entidade cósmica estranha, uma combinação do Doutor Estranho e a Cleia, derrotou o Sentinela removendo as almas do seu próprio corpo. Foi dito que eles são iguais em poder e o Doutor Estranho está de volta, com um novo poder e um novo auge mais poderoso até então. E é isso que está rolando nessa nova HQ, nessa nova história do Doutor Estranho. Vem comigo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago e hoje estamos em mais um vídeo. E o Doutor Estranho e a atual feiticeira suprema da Terra, a Cleia, acabaram de se juntar em uma nova forma combinada, se tornando então uma entidade mágica de nível divino no universo Marvel. Mas antes de contar direitinho como o Doutor Estranho conseguiu esse novo poder e se tornou então uma entidade mais poderosa do universo Marvel, já garante aquela sua inscrição aqui no canal para você receber tudo o que acontece dos quadrinhos da Marvel e DC também. Cleia é uma das feiticeiras mais poderosas da Marvel. Poder para ela não significa nada. Com a morte do próprio Doutor Estranho, ela virou então a feiticeira suprema do universo Marvel, com o objetivo então de proteger o universo de entidades malignas. A Cleia agora tem que então lidar com duas novas ameaças: o Cartel da Blasfêmia, uma implacável gangue mística, onde eles trazem então a ressurreição de super-humanos falecidos, ou chamados então de Desmortos, e o Lavrador, o feiticeiro supremo da morte, que esteve então caçando esses Desmortos. Só que tem um porém: esse Lavrador é o próprio Doutor Estranho, Stephen Strange, né? E não para por aí. Foi descoberto que também o próprio Cartel da Blasfêmia é formado por ex-agentes da própria Mandinga, a divisão mística da SHIELD. Agora a Cleia e o Stephen Strange, né, o Doutor Estranho, precisam então derrotar o ataque que está acontecendo na cidade de Esmeralda. E nessa história acontece então que o próprio Sentinel, o Sentinela, ele ressuscitou dos mortos. Mas não é ele em si no comando do seu corpo, mas sim dezenas de milhões de almas revenantes controlando então o seu próprio corpo, cara. Mas a grande revelação nessa história é que a feiticeira suprema atual, a Cleia, junto com o próprio Doutor Estranho, se fundiram para poder criar então uma nova forma mágica de um nível divino para poder derrubar uma ameaça quase imparável no universo Marvel. E nessa HQ, Doutor Estranho número 10, né, a Cleia e o Doutor Estranho então, ele chega um momento onde eles estão críticos na batalha, praticamente estão perdendo, eles tomaram uma surra, né, na batalha, e para que a única coisa, uma única chance deles conseguirem vencer, ou pelo menos deles tentarem vencer, né, é se fundir. Então o que eles fazem? Eles então se beijam e se fundem, enquanto então o Feiticeiro Supremo e o próprio Harvestman se transformam então em um ser que representa a vida e a morte, poderoso o suficiente para poder parar a forma demoníaca ou morta, tá, digamos assim, do Sentinela, que não é o Sentinela da sua consciência, mas sim só o seu corpo lá praticamente decompondo, né? A Cleia, a feiticeira suprema, né, atual, e o Doutor Estranho, Harvestman, lutam contra o próprio Revenantman Prime, que é tão chamado então de próprio Sentinela, o Sentry, naquele momento ali, onde então seu corpo foi tomado então pelos fantasmas, que foi trazido de volta à vida como novo deus dos demônios pelo Cartel da Blasfêmia, em sua última tentativa de dominar o submundo mágico da cidade de Nova York. Com a Cleia e o Stephen Strange então estando então na beira da morte, ele então decide então se beijar e se fundir, como eu falei antes, né? Que acaba então combinando aqueles poderes de vida e morte que eles têm, né? Cada um com as suas propriedades, criando então uma nova forma combinada que representa os papéis de ambos os feiticeiros do universo Marvel. Sério, não existe nenhum outro feiticeiro da Marvel com um visual mais imponente como esse, com um visual muito parecido com a eternidade como esse e com um poder também muito parecido como esse. Apesar de não ter aparecido, demonstrado também tanto poder como eu esperava, né? Ainda assim, pelo conceito criado, pela importância criada, realmente essa fusão dos dois coloca o Doutor Estranho em um outro patamar. Nessa história, mesmo o Doutor Estranho não ter sido morto permanentemente, em vez disso, ele se tornou então o próprio Conselheiro da Morte, responsável por derrubar os fantasmas que o Cartel da Blasfêmia ressuscitou. E por causa disso, o Harvestman e a Feiticeira Suprema não podiam então se tocar, ele com a Cleia, né? Pois isso então, caso eles fizessem, né, se tocassem, arriscariam então
aniquilação de ambas pessoas. Então por isso que eles nunca se fundiram em si, né? Por isso que tinha sempre aquela questão, aquele porém, aquela restrição de não se fundir nem se tocar, já que os poderes da vida e da morte eram muito mais perigosos para serem combinados. Porque, cara, quando você infunde um poder da vida e da morte, assim como por exemplo a Fênix, né, que é a criação, e a magia do caos, que é a destruição basicamente, ou vice-versa, né, algo como Yin e Yang, você, obviamente, uma fusão dessa vai criar algo sem precedentes. Então, nesse momento dessa luta que acontece aí, a Cleia e o Doutor Estranho, ambos estando então numa situação crítica, quase morte, mesmo a Cleia estando então no seu ápice ali de feiticeira suprema, tendo um conhecimento alto, um conhecimento também muito bom pros padrões de alto nível dos feiticeiros, mesmo também ela sendo poderosa, né, não conseguiu fazer nada naquela situação contra o Sentinela. E também o próprio Doutor Estranho também, né, que mesmo aquela situação ali também não conseguia dar conta. Então você vê o nível que o Sentinela, que mesmo não sendo ele em si, em sua consciência, já colocava dois feiticeiros de alto nível, de alto grau de poder no chinelo. E sem ter escolha então, a não ser derrubar a forma mais sombria e poderosa, em teoria, né, do Sentinela, a Cleia e o Doutor Estranho então não estão nem aí, tá com o louco mesmo, né? E agarram essa escolha então de se juntar, se fundir, criando então uma forma então definitiva do Doutor Estranho. E essa nova forma então cósmica combinada da própria Cleia e Doutor Estranho representa então a vida e a morte, como eu falei, a luz e a escuridão, a faltina e o humano, enquanto então o herói mágico de vários braços e olhos transforma então o feiticeiro suprema, ou a feiticeira suprema, né, que no caso é a Cleia, e o próprio Harvestman, que é o Doutor Estranho, né, em um incrível poder mágico, um ser mágico gigantesco. A forma final do próprio Doutor Estranho é tão poderosa que é descrita como sendo igual ao deus do demônio. Ele então derrota então o Sentinela e o Cartão da Blasfêmia com seus poderes antes deles próprios voltarem como eles eram antes da fusão, né, como Stephen Strange e Cleia, ambos separados. Eles conseguem derrotar. E com a derrota do próprio Revenant, o acordo com Stephen Strange, né, com a morte, ele é corrompido e ele então retorna à sua forma normal. Quem não está acompanhando essa história, quem acompanhou, eu não cheguei a trazer aqui no canal, mas o Doutor Estranho então estava morto, digamos assim, né, e ele acabou voltando, entre aspas, ele fez o contrato com a morte e agora ele voltou de volta à vida, né. Enfim, essa forma do Doutor Estranho, essa arte, essa forma de criação de uma entidade super poderosa me lembrou muito, além do próprio também o próprio Senhor Destino da DC, essa arte conceitual, essa questão de ordem e caos, né, muito emblemático, muito incrível, cara. O poder dos dois se mostrou ser algo muito incrível. E como eu falei, tem aquela mistura de eternidade, né, por representar basicamente algo cósmico, um ser basicamente de várias estrelas que a gente consegue ver a imagem ali, né, misturado com um ser como se fosse a morte em si, né, porque ela carrega então uma própria foice, misturado com magia. Então seria tipo uma fusão, uma mistura da eternidade com a própria morte, a entidade morte em si, de tão poderio, né, que essa entidade se tornou, o estranho se tornou, né. Então, cara, é uma das melhores, se eu não me engano, auges visuais que eu já vi na Marvel. Claro que tem outros, mas essa aqui é uma das melhores, cara, na minha opinião, tá? E não é por nada não, tá? Mas foi muito interessante ver essa fusão da Cleia e do próprio Doutor Estranho. Eles se tornaram então um próprio ser combinado com os poderes divinos da vida e da morte, representando então a forma definitiva dos dois. E essa luta provou que ambos, combinando então as suas forças, são mais fortes que a forma ressuscitada do próprio Sentinela, que por sinal, sim, também é poderosa, é forte em si, porque estava sim upada pelos fantasmas. Mas lembrando que não era o Sentinela com a sua consciência em si, mas não deixa de ser poderoso, né? E eles enfrentaram o Sentinela e derrotaram o Sentinela, que tem um nível de poder imenso, não é pouca coisa, pois eles então se tornaram então brevemente um dos seres mágicos mais poderosos do universo Marvel que já concebeu. Na minha opinião, é óbvio que tem outros seres, né? Mas o que vem na minha cabeça agora, pelo que foi mostrado, né, a sua propriedade, pra mim, se torna sim um ser mágico mais poderoso da Marvel. Como falei, tem outros sim, mas pela importância, pela
o conceito então criado, cara, é um dos poderes, uma das entidades mágicas mais absurdas que a Marvel já criou nesse momento aí. Mas o que vocês acham? Vocês acham que essa forma definitiva do Doutor Estranho é a mais poderosa ou não é? Ela é mais poderosa que o Doutor Estranho clássico, que o Doutor Estranho médico lá, o médico do multiverso, ou qualquer outra fusão que ele fez, o auge de poder? O que vocês acham? Eu, na minha opinião, como eu falei, eu gostei muito desse auge, essa forma imponência, né, que é criado. E rapaz, não sei não, hein? E o Sentinela, vocês curtiram o Sentinela? Que esse novo poderio que ele demonstrou, né, ser capaz de enfrentar esses seres. É óbvio que o Sentinela que tá feio pra caramba, mas tá bem poderoso. Mas enfim, muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo aqui. Lembrando, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos da história de Marvel, DC, dos quadrinhos que tá acontecendo atualmente. Valeu, falou e até mais.